ele deu uma melhorada, e quando ele melhorou, eu falei assim, pai, vamos pegar 2 dias e vamos. Era para ter uma outra estética. Era para ser uma coisa muito mais íntima, que era só eu e meu pai conversando, uma coisa menor, inclusive. Mas por conta desse fato, realmente, eu mudei tudo. Falei Hum, assim, eu vou fazer uma entrevista com você, uma ou duas, e eu vou registrar, porque é importante ter esse registro, né? E vamos fazer todas as perguntas possíveis. Então, peguei 2 dias inteiros com ele, né? Um que ele tá sozinho, um outro que tá ele e meus irmãos, a família mesmo, e a gente registrou todos esses momentos de uma vez, numa paulada, assim, e depois eu fui construindo as outras cenas. Mas foi difícil, por causa desse fato foi bem difícil. Caraca, imagino. O que você pensa sobre o limite ético de filmar outras histórias reais? Então, é uma pergunta importante essa do limite Essa é. ético, porque quando a gente assiste alguns documentários, principalmente jornalísticos, a gente vê que não tem muito limite, né? Eles passam, né? Espaço, então a gente vê um sensacionalismo, um exagero, quer mostrar muito a dor, quer mostrar muita, enfim, é muito pesado, né? Então, foi uma coisa que eu tive muito cuidado para fazer. Primeiro porque eu acho que o limite ético, ele não vem só no como a gente vai exibir a imagem daquela pessoa, porque vai ficar registrada para sempre. Milhares de pessoas vão assistir, né? Uhum. Como que vão enxergar aquele sujeito depois desse filme, mas também na hora de gravar. Por exemplo, quando eu gravei, eu estava falando de traumas com aquelas pessoas, né? Uhum. Então, até que pergunta eu poderia fazer sem trazer memórias tão Uhum. horríveis, né? Então, se vocês forem ver, ele é um filme até lá. O meu filme é um filme light. Ele não é um Uhum. filme super pesado. Eu poderia trazer coisas muito piores, né, para dentro da história. Mas será que era necessário eu registrar e a pessoa ficar se vendo e falando coisas tão, tão ruins? Eu tô falando de tortura no filme, né? Sim, Então, imagina assim, a pessoa ficar se assistindo e relembrando aquilo a todo momento. Será que é necessário isso? precisa também. Será que precisa? Então, eu acho que primeiro a gente tem que respeitar o ser humano, Uhum. né? E dá para fazer obras sem ser obras de arte, artística, sem ser tão, tão pesado, né? Sem trazer a dor da pessoa de volta para as telas. Para quê? Tá. Né? Chama mais atenção? Chama mais público? Acredito que sim, porque as pessoas têm curiosidade, Hum. né? Pro mórbido, assim. Tem, porque Pra- hoje tem muitos, né? Exato. Documentários que é muito Que pesado. é muito pesado. E as pessoas ficam E curiosas, querem saber. Mas exatamente. será que é necessário? Eu preferi respeitar no meu caso, eu preferi respeitar o ser humano que eu tô colocando na tela. Ô, Débora, é legal que no filme ele tem um gancho, assim, pros dias atuais, né? É assim, eu Sim. achei um tanto sutil, assim, Uhum. Uhum. muito bem colocado, mas ele fala um pouco dos dias atuais, né? Sim. Foi uma coisa que eu pensei muito em trazer, como atualizar esse tema, né? Porque será que ficou só no passado? Será que acontece nos dias de hoje e tudo mais? Eu- Existem muitos filmes sobre a ditadura, sobre esse tema. A gente tem muitos filmes, né, Uhum. brasileiros sobre isso. Mas eu vejo que não fazem esse link para os dias atuais. Eles ficam muito na história, né? Então eu quis trazer um pouquinho para a atualidade mesmo, para a gente fazer uma reflexão da nossa sociedade dos dias de hoje, né? Quais documentários que te inspiraram na sua trajetória? Teve algum Não, documentários? tem vários, assim, eu gosto muito de eu gosto muito de assistir documentário. Não teve nenhum documentário específico, mas eu posso dizer alguns documentaristas, né? Que Uhum. nem a própria Petra, que tem feito documentários em que ela se coloca no filme, né? Petra. A Petra, ela fez o Democracia em Ah, sei que Vertigem, é. que foi pro Oscar Uhum. Sei que é. quando foi lançado, e ela fez esse último, que é o Apocalipse nos Trópicos. Eu vi. E ela se coloca nos filmes, né? Então, eu acho que essa questão de se colocar no filme, vê um pouquinho dela também. Mas eu acho que um dos documentaristas que eu mais gosto é o Eduardo Coutinho. Eu acho ele maravilhoso, assim. Eu gosto de todos os filmes dele, Cabra Marcado para Morrer. Eu gosto muito do Edifício Master, que também assisti na escola, inclusive. Caraca. Gosto também do Jogo de Cena. Eu gosto muito dele. Eu fui num festival uma vez e eu assisti uma palestra dele. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele contou uma coisa que aconteceu no Edifício Master, Uhum. que ele foi entrevistar uma das mulheres que moravam lá.
E naquele dia ela chegou toda feliz, tal, e ele perguntou, né, pra ela por que que ela estava feliz. Ela falou assim: "Ah, hoje foi a primeira vez que eu fiz um programa como prostituta." Caraca. E ela falou assim: "Eu ganhei R$ 50. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro num dia só. E eu tô feliz porque eu pude levar meu filho, que tem 10 anos, mais ou menos, né, pela primeira vez para comer McDonald's." E isso não entrou no filme, mas ele conta essa história, porque pela primeira vez ela tinha conseguido proporcionar para o filho dela comer McDonald's através de dinheiro de prostituição. Uhum. E para mostrar como existe essa coisa no mundo, essas diferenças sociais, né? Porque para a gente é só um McDonald's, né? Para ela foi proporcionar um momento para o filho. Eu fiquei, nossa, aquilo me pesou tanto, eu fiquei pensando tanto. Ele não colocou no filme, ele falou assim que ele ficou na dúvida se ele colocava no filme, se isso poderia até virar uma ficção, uma história real. E eu gostei muito do jeito que ele pensa, eu gosto muito do jeito que ele pensa, eu gosto muito do jeito que ele filma, como ele traz, o jeito que ele dialoga com as pessoas, fazendo as entrevistas e traz muita verdade, né, para dentro da história. Eu acho Ele é que é bom. sensacional, ele é muito bom. Ô, Débora, agora entrando num outro tema, assim, falando da cidade de Campinas, a nossa cidade. A cidade de Campinas é uma cidade que tem uma força cinematográfica, assim? Tem, por incrível que pareça, né? A gente tem bastante produtores e muita produção. Com a Lei Paulo Gustavo, que foi essa que eu consegui fazer meu filme, teve um boom também, né? Porque ela chegou em Campinas com força, então muitos produtores locais conseguiram verbas para produzir seus próprios filmes, assim, pequenas, nada, nada grande, mas já é uma ajuda, né? E muita gente produziu. E eu acho que isso deu uma efervescida mesmo na cidade, né? É que as pessoas continuaram produzindo, um pouco também com a Aldir Blanc, mas muita gente também sem verba nenhuma, né? Ali na guerrilha. E a gente tem muitos produtores bons na cidade, assim. A gente tem essa ideia de que só Rio e São Paulo fazem cinema, mas na verdade não, né? A gente tem gente fazendo cinema em todos os lugares, né? Do mundo, né? E aqui também, aqui em Campinas também. E como o cinema campineiro dialoga com as questões sociais locais? Então é forte. Muito bom. É um diálogo forte. Eu acho que tem histórias que só a gente pode contar, né? Sim, Porque a gente é daqui de Campinas, a gente vive aqui e só a gente pode contar. Vocês trouxeram a Cláudia, né? sim, sim. Então ela tem um filme que, que também saiu da Lei Paulo Gustavo, que conta sobre a Igreja do Carmo, quando a Igreja do Carmo teve o desmonte da igreja, né? Que eles foram fazer uma reforma da cidade para aumentar Uhum. as avenidas e tudo mais, e precisou derrubar a Igreja do Carmo, e lá era um ponto de encontro, principalmente da população negra da cidade. Então é uma história, por exemplo, que é muito interessante, mas que só um campineiro teria como contar. Só que, é uma história só de Campinas? Não, porque assim, o desenvolvimento da cidade aconteceu em várias cidades do interior, né? Várias cidades precisaram alagar as avenidas, deixar Sim. maiores e derrubar igrejas, casas, enfim, edifícios e que eram